Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa vulnerabilidade do Bitcoin Core CVE 2024-52919. Ela foi feita o disclosure recentemente, então não é uma vulnerabilidade aí que a gente já sabe há anos. Ela é uma vulnerabilidade que, na verdade, já existia há algum tempo, mas foi feito o disclosure recentemente, né, devido a algumas políticas com relação à segurança do Bitcoin Core. E ela é uma vulnerabilidade que, embora pareça crítica, não é crítica. Então eu acho que ela é low ou medium, não me lembro exatamente. Mas ela não é crítica por um motivo que eu vou explicar, embora pareça crítica. Porque pelo título, o título já nos mostra que a gente pode crashar outro nó enviando um spam de mensagens ADDR. Ou seja, se eu ficar inundando um outro nó de mensagens ADDR, eu vou consequentemente conseguir crashar aquele nó e, obviamente, isso é bastante preocupante, né? Um ataque de DOS. Bom, vamos mastigar um pouquinho, vamos começar do começo. O Bitcoin nada mais é do que uma rede peer-to-peer, como existem diversas outras redes peer-to-peer. Como o próprio nome já diz, peer-to-peer, então é uma rede composta por vários nós, e esses nós se comunicam entre si, seguindo um protocolo. No caso do Bitcoin, tem um protocolo, tem as mensagens específicas, né, os tipos de mensagens, enfim. E uma dessas mensagens chama-se ADDR, ou, numa versão mais recente, ADDR V2, né, de versão 2. O que é essa mensagem ADDR? Bom, quando eu entro numa rede peer-to-peer, eu basicamente entro sem muitas informações. Então eu preciso de informações. Que informações são essas? Eu preciso, por exemplo, de endereços IPs de outros nós para que eu me conecte. Então eu me conecto com um nó A e esse nó vai me mandar uma lista de endereços para eu me conectar com vários outros nós, B, C, D, E, F, G. No Bitcoin Core, ou melhor, no protocolo Bitcoin, isso é feito através da mensagem ADDR ou ADDR V2. Então, aqui na tela a gente tem uma exemplificação de dois nós que se comunicam, então Node 1, Node 2, e aí ele tem a troca de mensagem entre elas, nesse caso ADDR, que é basicamente, de forma bem simples, uma lista de endereços. Então eu entro numa rede peer-to-peer, eu preciso me conectar com mais nós. Eu posso ter, o meu nó pode ter 100 conexões ou mais de 100 conexões. Então, o outro nó vai me mandar uma mensagem contendo uma lista de endereços, certo? E o que o Bitcoin Core especificamente faz, né, na implementação quando ele recebe essa lista de endereços? Bom, vamos pensar de maneira lógica, né? Eu sou o Node 2 aqui. Eu recebi uma lista de endereços do Node 1. A primeira coisa que eu vou fazer é validar esses endereços, porque, poxa vida, eu posso receber IPs inválidos, né? Eu posso receber também, no caso do Bitcoin, existe, por exemplo, o ClearNet, existe o Tor, né, suporte ao Tor, I2P, CJDNS, né, que são redes alternativas. Então pode acontecer de eu receber uma mensagem ADDR com IPs IPv4, IPv6, Tor e assim por diante. Então uma das coisas que a implementação faz também é, por exemplo, olha, eu recebi endereços Tor, mas eu não estou rodando Tor, né? Eu não tenho suporte ao Tor, então eu descarto. Isso é uma das coisas que ele faz também. Mas, beleza, passou pelas validações, está tudo certinho. O que ele vai fazer agora? Ele vai salvar esses endereços, beleza? Então, o que um nó faz quando ele recebe essa lista de endereços? Uma das coisas que ele faz, obviamente, que depois de toda e qualquer validação, é chamar essa função create. Essa função ela é de uma classe chamada Address Manager. Então, traduzindo para o português, gerenciador de endereços. Então, nessa classe, a gente salva os endereços, a gente busca endereços, a gente faz tudo aquilo relacionado a esses endereços. Então, perceba que nessa função, ela recebe o endereço, que vai ser criado, né, vai ser salvo, entre aspas, que é basicamente esse tipo aqui é uma classe específica do Bitcoin Core, mas, enfim, é um endereço. Quem me enviou esse endereço, né? Então, o source. Então, por exemplo, o nó A me enviou o endereço B. A gente salva essa informação. Isso é importante. E aqui um ID que eu não vou falar muito sobre, beleza? Então, essa função aqui, create, ela é chamada. E uma das coisas que ela faz existe nessa estrutura toda um contador, que é esse NID count. Então, cada vez que eu crio, cada vez que eu chamo essa função, eu vou
aumentar mais um nesse contador. Então, 1, criei 2, criei 3 e assim por diante. Beleza. E ele faz outras coisas aqui, né? Então tem uma estrutura que ele vai, enfim, várias outras coisas que ele faz aqui. Mas qual que é o ponto? Aonde que está a vulnerabilidade, né, nessa função? Que parece ser uma função, de certa forma, inofensiva. Parece. Mas o problema está aqui, ó, nesse NID type. Isso aqui, para quem conhece de C++, é um type-def. E esse type-def basicamente é um int. Int. Então é como se aqui fosse int. Ou seja, se alguém está me spamando um monte de endereços, eu vou chamar essa função várias vezes. Consequentemente, eu vou incrementar. Cada vez que eu chamar essa função, ele incrementa ou ele aumenta um valor. Consequentemente, como esse campo é do tipo inteiro, pode acontecer o quê? Um overflow. E esse overflow é que faz o nó crashar. Então a vulnerabilidade está basicamente aqui, onde se eu recebo um spam de ADDR, né, recebo vários endereços, eu vou chamar essa função para cada endereço, consequentemente esse número aqui, esse contador vai aumentar até causar um overflow. Eu disse que essa vulnerabilidade não é tão crítica. Por quê? Porque ela não é fácil de ser explorada. Justamente porque já existia um mecanismo de proteção no Bitcoin Core que é um rate limiting. Então não é possível de fato alguém me spamar essas mensagens, né? Tem um limite ali de mensagens que eu vou receber. Isso já retarda um pouco o ataque. Porém, o ataque ainda é possível de ser feito. Eu acredito que no Disclosure, ele fala que demoraria cerca de 1 ano para eu conseguir fazer o ataque. Beleza, mas como que a gente resolve essa vulnerabilidade? Qual foi o fix? Basicamente, aqui está o fix. Então veja, eu tirei um print aqui da tela que tem a explicação do commit e também a mudança. Eu disse que antigamente aquele NID type é basicamente, não é bem um type def, enfim, mas é basicamente int. Então era de fato um int. A correção foi justamente trocar o tipo desse campo. Então, ao invés de int, agora é um int 64. Então tem até uma explicação aqui no commit, onde ele fala que o NID sendo incrementado para cada endereço recebido, ou seja, igual eu falei, chama a função create, aumenta aquele valor, um atacante poderia causar um overflow. Esse ataque não é muito assim crítico, justamente por causa do rate limiting que foi introduzido nesse PR. Mas a forma segura de a gente mitigar esse ataque foi justamente trocando esse campo de int para int 64. Então, uma correção ali simples, mas a gente pode ver aí que às vezes a escolha do tipo, né, a questão de tipagem, né, o que a gente escolhe para definir aquele campo, pode também determinar, pode também trazer, né, causar uma vulnerabilidade. Por isso que é bem interessante prestar atenção nisso, né? Bom, o ataque, então, essa vulnerabilidade já foi corrigida e é isso. Eu trouxe aqui nesse vídeo um pouco sobre essa vulnerabilidade, porque ela é uma vulnerabilidade recente e interessante, né? Porque a gente vê que um nó poderia crashar outro nó, simplesmente fazendo um spam de uma mensagem justamente pelo tipo do campo que foi escolhido na hora de implementar. Beleza? Então, se você gostou dessa explicação, desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui, porque eu pretendo também explicar outras vulnerabilidades, algumas mais complexas, então quem sabe isso aqui não vira uma série aqui no canal.